Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos, nesse momento, entrar para a nossa primeira oração neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos, Pai, em Tua presença neste momento, Senhor. Primeiramente, Senhor, para agradecer, ó Pai, por mais esse dia, ó Pai, por estarmos na Tua casa, te louvando e te agradecendo, Senhor. Obrigado por cada livramento, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Abençoa esse culto, ó Pai, de domingo, que vamos estar adorando o Teu santo nome. Abençoa cada membro, cada um que está para chegar, aqueles que vão estar assistindo a live depois. Que o Senhor venha abençoar a cada um deles neste momento, meu Pai. Abençoa o vizinho da frente, o vizinho de trás, da direita, da esquerda. Que o Senhor, ó Pai, venha alcançar a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua casa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor sempre esteja na frente de tudo que vamos fazer, de todas as decisões, de tudo que for o melhor para ti, Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a tua vontade, Senhor. Que o Senhor cresça e nós diminuamos nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com teu Espírito Santo, ó Pai, encher cada um de nós neste momento. Que o Senhor, ó Pai, venha tocar em cada coração neste momento. Eu não sei o que cada um precisa, Senhor, mas o Senhor sabe o que cada um está precisando no íntimo, meu Pai. Se for uma cura, se for uma libertação, se for uma paz, que o Senhor, ó Pai, venha estar visitando neste momento. Abre, Senhor, os olhos e ouvidos espirituais, ó Pai, dos teus servos, meu, em nome do Senhor Jesus, para que possamos, ó Pai, ouvir e entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós neste momento, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles também que estão nos hospitais, ó Pai, que estão precisando, ó Pai, de uma palavra do Senhor. Que os senhores venham, ó Pai, entrar nesse momento no coração deles. Que o Senhor venha entrar com a cura nesse momento que eles estão precisando, mas também a cura espiritual, meu Pai. Que é a importância também, meu Pai, porque não é só o corpo, mas também o espírito, ó Pai. O espírito clama a Ti, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor, ó Pai, venha curar essa alma que está necessitada, Senhor. Que o Senhor venha visitar neste momento, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, engrandecer ao nosso Deus, ao nosso Pai. Exaltar aquele que é formoso, ao nosso Deus que é santo, que nos deu a sua graça, a sua misericórdia, que ele seja bem-vindo nesta casa e que nós possamos recebê-lo com alegria, que os nossos corações venham estar queimando pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Entregue a ele o seu melhor e creia. O Senhor que está aqui nesta casa, ele fará o impossível por você. Amém? Amém. Aleluia. Te engrandecemos, Jesus. Aleluia. Tu és bendito, Senhor, e nós te engrandecemos, Senhor, pela tua formosura, pela tua majestade, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Todas as coisas, Senhor, estão no controle da tua mão. Faça, Senhor, a tua vontade esta noite entre nós. Seja bem-vindo nesta casa, Jesus. Aleluia. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Declare, acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez
a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. 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 Aplauda o Senhor. Bendiga o Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Peço perdão, igreja, estou bem rouca hoje, estou gripada, mas isso não nos impede de louvar a Jesus, amém? Essa canção, ela fala, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. E nós vamos ver que a palavra do Senhor, no livro de Levítico, vai dizer para os sacerdotes não deixarem com que o fogo se apagasse, que o fogo permanecesse aceso sobre o altar. E o que isso significa para nós? Que o nosso coração tem que manter a chama do primeiro amor, da essência da adoração ao Senhor sempre acesa. Que nós não venhamos deixar que o Espírito Santo venha a ser extinguido da nossa vida, como a palavra do Senhor nos diz em Tessalonicenses. Que nós possamos cultivar o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nós possamos manter essa chama queimando dentro do nosso coração, que não seja apenas um dia na semana como este domingo, mas que seja todos os dias da nossa vida que essa chama venha queimar, que nós possamos ter esse desejo pela presença do Pai, pela presença do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nos encontrou, que nos fez uma nova criatura na sua presença, que essa chama permaneça sempre acesa sobre o nosso altar. Amém? Porque o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus ele é santo, ele é perfeito, ele tem preparado grandes coisas para nós, coisas que os nossos olhos não viram, nem ouvidos ouviram, excede ao nosso entendimento, coisas que só o nosso Pai poderia preparar para os seus filhos. A ele seja a honra, a glória, toda adoração e todo louvor. Amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Seja exaltado, Jesus. Nós te bendizemos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Receba, Jesus, a adoração da tua igreja esta noite. Aleluia. Bendito é o Senhor para sempre. És digno, Deus. Eu te exaltarei, ó meu Deus e Rei, bendirei teu nome sempre. Todo dia eu te adorarei, bendirei teu nome sempre. Santo é o Senhor, digno de louvor, grandes são as tuas obras. Eu exultarei em teu esplendor, cantarei tua grandeza. Pelo teu poder, os teus feitos, eu divulgarei
tua memória, pelo que tu és, Deus perfeito, sempre te darei toda a glória. Com palmas. Vamos declarar que santo é o Senhor, Ele é digno de todo louvor. Santo é o Senhor, digno de louvor, grandes são as suas obras. Eu exultarei em teu esplendor, cantarei tua grandeza. Pelo teu poder, por teus feitos, eu divulgarei tua memória, pelo que tu és, Deus perfeito, sempre te darei toda a glória. Pelo teu poder, por teus feitos, eu divulgarei tua memória, pelo que tu és, Deus perfeito, sempre te darei toda a glória. Glória, glória, sempre te darei toda a glória. Glória, glória, sempre te darei toda a glória. Pelo teu poder, por teus feitos, eu divulgarei tua memória, pelo que tu és, Deus perfeito, sempre te darei toda a glória. Pelo teu poder, por teus feitos, eu divulgarei tua memória, pelo que tu és, Deus perfeito, sempre te darei toda a glória. Toda a glória, Senhor, seja dada a Ti, pelos séculos dos séculos, Senhor. Sempre seja dada, Senhor, a Ti, porque só o Senhor é digno. Não há outro como Tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa casa? Vamos adorar a Ele? Declarando que Ele tem liberdade aqui neste lugar, que Ele tem liberdade na nossa vida, e que seja feita a vontade dEle aqui nessa casa, assim como é feita a vontade do Pai no céu, que seja feita a vontade do Senhor aqui entre nós esta noite. Aleluia. Nós abrimos o nosso coração a Ti, Senhor. Entregamos o melhor que temos para Ti, Jesus. Entregamos tudo o que somos diante de quem Tu és. Reconhecendo a Tua santidade, o Teu poder, a Tua bondade, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo, faça a Tua obra. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Faça o que está no teu coração, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que quando erramos não podemos mais ter perdão da parte do Senhor. Mas o Senhor nos diz esta noite que o perdão do Senhor, ele não tem um tempo, ele não tem uma quantidade. O nosso Deus, todas as vezes em que nós clamamos pelo perdão dele, ele é poderoso para trazer sobre nós o seu perdão. E o perdão do Senhor, ele é completo. Ele limpa a nossa alma, ele lava as nossas vestes, ele nos faz nova criatura, ele nos faz filhos do nosso Pai. O perdão do Senhor, ele é completo para nós. Se você precisa do perdão do Senhor hoje sobre a sua vida, abra sua boca, clame a ele, peça o perdão, porque ele pode conceder a você essa noite esse perdão. Saia livre essa noite, saia livre essa noite, aleluia, saia perdoado em nome de Jesus. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, Deus, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, nosso coração está aberto. Nós declaramos que o Senhor tem liberdade. Então faça, Senhor, uma faxina dentro de nós. Faça uma faxina no nosso interior, Senhor. Tira tudo aquilo, Jesus querido, que está fora do lugar, tudo aquilo que está bagunçado, todo o lixo, o Senhor vai tirando agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem fazendo a limpeza por completo, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Justifica-nos, restaura-nos para a Tua glória. Tira, Jesus querido, todas as nossas paixões que não vêm da Tua presença. Tira, Jesus querido, os amores que temos acumulado, Senhor, que não são o amor que vem do Pai.
Tira, Senhor. Traz, Jesus querido, Deus, sobre nós. Traz nessa casa, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Traz o teu amor, Senhor, que é abundante, que é um amor incondicional. Traz, Jesus, para preencher essa nossa casa. Traga, Senhor, a limpeza completa. Traga, Jesus querido, transformação. Traga renovo espiritual sobre nós. Venha, Jesus querido, fortalecendo-nos nesta noite. Ah, Pai, que com essa limpeza, com essa faxina que o Senhor está fazendo, que nós possamos sair deste lugar transformados pela Tua glória, completamente transformados. A nós, Jesus querido, que precisamos nos reconhecer como filhos, coloca anel, Senhor, no nosso dedo, limpa, Jesus querido, e troca, Senhor, se for necessário, as nossas vestes, coloca a sandália nos nossos pés, para que nós possamos, Jesus querido, seguir com o Senhor, aonde quer que o Senhor nos leve, aonde quer que o Senhor vá, quer que nós vamos, Pai. Que o Senhor faça tudo por completo em nós. E que nós possamos ser, Jesus querido, esta casa, habitada pelo Espírito Santo de Deus, transformada, curada, cheia, Jesus querido, da Tua glória, cheia da Tua misericórdia e do Teu perdão. Que nós possamos, Jesus, nesta noite, como casa do Senhor, sermos, Jesus querido, completamente iluminados pela Tua glória. Ilumina-nos, Senhor. Como nós cantamos já na primeira canção, resplandece a Tua luz. Resplandece a Tua luz em nós, Senhor. Tira, Jesus querido, todas as trevas agora. Que resplandeça a Tua luz. Que resplandeça a Tua luz. E que ela permaneça nesta casa, habitada pelo Espírito Santo de Deus. Habitada pelo Teu Espírito Santo. Que nós não venhamos, Jesus querido, deixar entrar nada que não seja do Senhor. Nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, o rancor, a amargura, nada, Senhor. Que venha o Teu amor, a paz do Senhor, a Tua glória, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Venha sobre nós, Senhor. E traga a unção que despedaça todo jugo. A unção que lança fora todo medo. Traga sobre nós, traga sobre esta casa, Senhor. Traga sobre este templo que somos nós na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aplauda ao Espírito Santo de Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está nesta casa. O Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Já adoramos. Já engrandecemos ao nosso Senhor. Agora, eu vou passar aqui para o presbítero. Ele vai estar dando continuidade. Amém? Você pode tomar o seu assento neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Amém. Já louvamos ao Senhor. Então, vamos agora ouvir a palavra. Peço para que você fique atento, dê ouvidos ao que o Senhor quer falar nesta noite conosco. Amém? Quero estar chamando aqui o Jorge, que ele vai estar ministrando a palavra nessa noite, né? Que você receba ele aplaudindo ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui. Senhor, meu Deus e Pai, entramos na Tua presença, Pai querido, louvando o Teu santo nome, Pai, pedindo para que o Senhor cumpra, Senhor Jesus, o Jorge, Pai querido, que ele estará trazendo, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Cremos, Senhor Jesus, que o Senhor vai falar com a boca dele, Pai querido. Fala, Senhor Jesus, tudo aquilo que precisamos ouvir, Pai, e não aquilo que queremos, Pai. Usa ele grandemente, Pai, que ele diminua, o Senhor cresça na vida dele completamente, Pai. Em nome de Jesus, entregamos ele em Tuas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, boa noite, igreja. Que a paz seja sobre cada coração, amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que a palavra do Senhor venha trazer conflito em nós. Porque quando traz conflito, ela está corrigindo alguma coisa. Ela está dando uma nova forma. E é isso que a gente busca nessa noite. Que possamos ser transformados, moldados
para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Peço para vocês abrirem suas Bíblias comigo em Mateus, no capítulo 25, verso 1. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-os vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: diz, verdade, verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia, a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Glória a Deus. Assim nós vimos aqui nessa parábola das virgens, que inicialmente todas entenderam o chamado. Porque todas estavam lá no momento certo. Todas estavam lá naquele momento em que elas deveriam estar. Porque elas estavam esperando e todas estavam ali no mesmo momento. Significa que elas entenderam o chamado do Senhor. Assim como todos nós. Naquele momento em que você um dia conheceu a palavra do Senhor, você entendeu o chamado de Deus para a tua vida. E automaticamente você colocou-se pronto. Você esteve presente nos cultos. Você buscou estar ali, fazendo o seu melhor nos louvores. Em momentos de retiros espirituais, você participou. Evangelismo, você estava lá. Tudo aquilo que a igreja pede, tudo aquilo que as coisas acontecem, você estava participando. Assim como essas virgens. As 10 estavam ali preparadas para fazer o seu melhor. Mas todas estavam no lugar certo que precisavam estar. E tinham consigo aquilo que precisava ter. Todas estavam carregando consigo as suas lamparinas. O que diferenciava ali, naquele momento, as insensatas e as prudentes era a quantidade de azeite. Porque mais do que você está atendendo o chamado, você tem que estar preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós não temos noção nenhuma do tempo. Nós não temos noção nenhuma de se vai ser agora, se vai ser depois, que hora vai ser. Até a palavra do Senhor diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. E muitas das vezes é isso que está faltando para nós. Muitas das vezes a gente está agindo pela emoção do momento. A gente está procurando participar, estar. Mas Deus não quer que você só participe. Você realmente tem que ser parte daquilo. Nós não estamos aqui para ser só mais uma parte do corpo. Nós temos que fazer aquilo que o corpo exige. Porque se você olhar bem para o corpo humano, não existe nada em você que está ali por estar. Tudo tem a sua necessidade, tudo tem seu espaço, tudo tem a sua função ali dentro. E assim somos nós aqui no corpo de Cristo. Você tem o teu espaço, você tem o teu valor, você tem utilidade. Então não ache que, mas eu só costumo varrer a igreja. Mas eu vou ali, eu só participo. Mas entenda, você tem o seu espaço no corpo de Cristo. Você tem parte daquilo que Deus tem.
Uma coisa você tem que entender. Quando você entra na casa do Senhor, no momento que você tem a sua intimidade com Deus, Ele está derramando algo sobre a tua vida. Mas Ele não derramou isso só para você. É para você compartilhar. Então entenda, nada é por acaso. Deus não faz nada só por fazer. Tudo tem um propósito. Não importa o tamanho. Não importa se é difícil. Não importa se é fácil. Não importa se você pensa que é algo sem valor. Tudo tem o seu valor. Porque Deus faz da melhor forma possível. Ele não faz levianamente. Ele não faz de qualquer jeito. Ele faz porque necessita ser feito. Muitas das vezes, no decorrer das coisas, as pessoas que fazem as pequenas coisas, os pequenos detalhes, faz toda a diferença lá na frente. Se a gente pensar na parte das multiplicações dos pães, se não tivesse uma pessoa ali com aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, que não teria lógica alguma alimentar uma multidão, aquele milagre não teria acontecido. E o acontecimento daquele milagre que foi dito para tantas pessoas também não iria atingir. Porque mais do que somente matar a fome daquele povo, aquilo foi uma fagulha que com certeza incendiou milhares e milhares de pessoas e nos incendeia até hoje. Porque você consegue ter, através dessa pequena mensagem, daquele pequeno acontecimento que aconteceu ali, algo que pode mudar a tua vida hoje. Algo que pode mudar a vida de alguém, que está mudando a vida de alguém agora, que muitas das vezes é a mensagem que vem para trazer aquilo que a pessoa precisa, que é acreditar e confiar em Deus. E naquele momento, o que estava fazendo a diferença ali, das prudentes e as insensatas, era a reserva de azeite. E aí, o que simboliza o azeite? Qual a função desse azeite? Aí eu separei aqui dizendo, a função do azeite é para servir de combustível para o fogo não se apagar. Algo que a gente disse no início, que a chama não pode se apagar. E o que faz essa diferença? É o azeite, é o combustível. Aquilo não pode faltar. Hoje em dia, se a gente pegar as pessoas hoje, o desespero que as pessoas ficam, porque o celular está acabando a bateria. O desespero que a gente fica, tipo assim, acabou a força e agora o que eu vou fazer? Se não tem aquilo que alimente, aquilo que dê força, o desespero bate. E a nossa vida espiritual ela não é diferente, não. Talvez a sua carne não sinta, mas o seu espírito começa a entrar em desespero quando ele percebe que o azeite está acabando. Porque o azeite está acabando, mas as dificuldades estão chegando. E aí vai precisar do azeite para que se ilumine, para que você possa olhar e ver os buracos do caminho, para que você possa olhar e ver aquilo que está ali traiçoeiro te esperando. E o que fazer? Aleluia. De um ponto de vista mais espiritual, o azeite ele tem 3 significados, que é o que eu queria trazer para você aqui nessa noite. E o primeiro significado desse azeite significa fé genuína. Não é preciso uma fé gigantesca para superar obstáculos. Basta que seja autêntica, focada em Deus. É aí que faz toda a diferença. Onde que está a sua fé hoje? Será que a sua fé ela está focada mais em quando você começa a ver as coisas acontecerem? Será que a sua fé ela está naquilo que é palpável? Será que a sua fé hoje ela diz respeito à pessoa que está do teu lado? Porque você se sente inferior, mas a pessoa do teu lado ela dá conta do recado. A tua fé está nessa pessoa? Ou a sua fé está na força do teu braço, porque eu trabalho e eu ganho bem, e eu conquisto porque eu trabalho e eu tenho essa capacidade? Será que é aí que está a tua fé? Mas será que botar a fé nisso não é algo tão pequeno? Porque a gente consegue ver o seguinte, a pessoa que ela confia no teu braço, em algum momento se ela adoecer e faltar força, muitas das vezes você não consegue levantar o próprio braço. Estamos falando que é o teu corpo e você não consegue ter controle sobre ele. Ou muitas das vezes
Você acha que você consegue trabalhar, você consegue fazer, mas você perdeu o emprego, e aí? Aonde que está toda a tua força? Onde que está essa fé naquilo que você pode fazer? Botar a tua fé nessas coisas é pequeno demais. A nossa fé ela tem que ser colocada naquilo que traz retorno, naquilo que realmente pode todas as coisas. A nossa fé tem que estar em Deus. E isso é uma coisa que a gente tem visto hoje em dia, que está difícil nas pessoas. Conseguir permanecer tendo fé em Deus. Porque as dificuldades elas vêm, as circunstâncias elas acontecem, e nem sempre elas são favoráveis. E você se vê que outrora você estava ali pulando de alegria, fazendo as coisas acontecer e indo para cima e incentivando as pessoas, e hoje você se vê ali, ó, não conseguindo levantar do chão. Nós temos que ter a fé genuína, porque a fé genuína ela não está olhando as circunstâncias. A fé genuína ela não está olhando o tamanho do obstáculo, ela não está olhando para o tamanho do gigante, ela está olhando além daquilo. Ela está vendo que aquilo ali só é uma ponte para que ele possa ir além, para que ele possa avançar, para que ele possa ir na outra margem. Porque é na outra margem que está a tua vitória. E esse tem que ser a nossa visão. Esse tem que ser o nosso pensamento. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 17, no verso 20, nos diz o seguinte: E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé, porque de verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para cá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ele não está citando uma fé grande, ele está citando uma fé genuína. Ele está citando algo que tenha qualidade, algo que tenha essência. É essa fé que ele quer colocar no seu coração. É isso que ele quer depositar na tua vida. É isso que ele espera de você. É esse azeite que não deixa a chama se apagar. Porque as outras coisas, o tempo destrói. A demora, o medo, a angústia, a solidão, tudo isso consegue apagar. Mas a fé genuína, confiança naquele que pode todas as coisas, é o azeite que você sempre tem que ter em reservas na sua vida. Glória a Deus. A segunda coisa que simboliza esse azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, capacita, transforma e produz frutos em nossas vidas. O Espírito Santo, ele veio para nos consolar, porque vai ter momento na tua vida que você vai estar sozinho. E quem vai te consolar? Quem vai te dar forças? É o momento que ele vai mover pessoas, é o momento que ele vai fazer você ler uma manchete de jornal, uma mensagem num carro, e aquela mensagem, ela vem para tapar aquele pequeno buraco que está na tua vida. Aquele buraquinho ali, ó, que está fazendo vazar todo aquele azeite que você adquiriu no decorrer da tua vida cristã. Às vezes é momento em que a gente precisa realmente dar ouvidos, dar atenção ao Espírito Santo do Senhor, porque ele tem aquilo que a gente precisa. Ele tem aquilo que a gente necessita. Ele vem no momento certo para nos dar a palavra de vitória. Ele vem no momento certo para te fortalecer e te colocar de pé novamente. Fazer que daquela terra seca ainda consiga brotar e crescer e fazer florescer e fazer dar frutos. É isso. Este é o azeite verdadeiro. O azeite que nós precisamos. Aleluia. Em Gálatas 5, do versículo 22, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em algumas versões você vai ouvir falando da seguinte forma: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É esse azeite que vai fazer a diferença na tua vida. Porque tem momentos que, se depender de nós mesmos, a gente quer arrebentar tudo. Mas aí acontece aquele negócio assim que você não sabe explicar, te dá uma paz. E aí tem aquele momento em que você pega e, tipo assim, a pessoa te fez algo tão assim que você jurou que um dia, ó, se acontecesse comigo, eu não perdoava. E vem uma bondade tão grande no teu coração que, além de você perdoar, você ainda ajuda. Aí tem aquele momento em que acontece certas coisas que você fala, meu, eu não aceito isso, não dá, não tem como. Se fosse comigo, eu não esperava. Meu, na primeira eu já tinha ido para cima. E Deus te dá uma paciência que você não sabe de onde que vem. E você fala, olha, eu estranhei porque eu não me reconhecia. Tudo isso são os frutos do Espírito brotando na tua vida. Tudo isso é Deus fazendo a diferença em você, mostrando que realmente você nasceu de novo. Porque nascer de novo significa que você vai ser tentado, mas que você vai tirar de letra. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas vai ser possível. Porque Deus nos prometeu que as coisas aconteceriam, que Ele iria fazer possível na tua vida. Mas Ele, em momento algum, te disse que seria fácil, que você ia tirar de letra, que você ia achar gostoso, que você simplesmente ia rir das circunstâncias. Não, tem momento em que você faz as coisas em cima de lágrimas. Tem momento que as coisas acontecem de cima de muita preocupação, de muito suor, de muita dificuldade. Mas acontece. Porque é momento em que começa a brotar em você esses frutos do Espírito, que começam a fazer a diferença, que começam a abrir os caminhos, que começam a fazer com que as coisas comecem a acontecer, e você não sabe como aconteceu, você não sabe como aquela porta se abriu, você não sabe como simplesmente brotou água e matou a tua sede, mas aconteceu. E tudo isso é mediante ao quê? A esse azeite. O azeite que você tem que ter em reserva na tua vida. O azeite que não pode faltar, que em momento algum pode faltar na tua vida. É necessário. Não basta só você ter a sua lamparina acesa. Lamparina acesa é momento. Reserva de azeite é eternidade. Até porque, se você olhar bem, você pode olhar para o teu lado. Aquele irmão que começou com você, no momento que você se converteu e aquela pessoa se converteu junto, nem sempre ela está do teu lado hoje. Nem sempre ela está no caminho do Senhor. Ou muitas das vezes ela até está, mas já não está mais com aquela força, já está falando em sair. Tudo isso é falta desse azeite. Ela está ali, ó, ela só está com a lamparina esperando o noivo, sem saber quanto tempo vai demorar e o azeite está acabando. É momento de abrir os nossos olhos. A terceira coisa que simboliza esse azeite é a intimidade com Deus. E aí começa a ficar mais difícil. E aí começa a ficar mais complicado. Intimidade com Deus, eu separei aqui dizendo: depender inteiramente dele, e essa conexão íntima nos capacita para ouvirmos a sua voz, compreender a tua palavra e discernir os teus propósitos. A intimidade com Deus, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Porque a intimidade com Deus, esse relacionamento, ele é dia a dia, momento a momento, é passo a passo. Não é uma coisa assim que você faz e que dura horrores, não. Ele é conquistado minuto a minuto. Porque você faz algo aqui, grandioso, e daqui 5 minutos você já é tentado, e você já está precisando mostrar que tem fruto do Espírito em você, e que você está ali preparado, que você está ali pronto para falar: Deus, eu preciso de ti. Mas é só quando você tem intimidade com alguém que você tem aquela consciência de tipo assim, meu, eu posso falar, a pessoa nem sabe do que se trata, ela até confirma. Por quê? Porque ela confia em mim e eu confio nela e é automático. Intimidade é isso. É você responder sem nem saber o que ela disse direito, mas você confia. Você sabe.
Intimidade a gente pode até levar em consideração quase como um casal. Que é o tipo assim, dentro de uma casa, onde está um casal que confia um no outro, ele deixa o dinheiro ali em cima, ele pode deixar o celular desbloqueado, ele pode, um outro sabe a senha da sua rede social, porque não tem segredos, não tem coisas a esconder. Aí eu pergunto para você, você tem segredos de Deus? Você pensa que está escondendo coisas de Deus? Porque a intimidade é um livro aberto. Por mais que a gente saiba que Deus, ele tem total acesso a tudo que nós fazemos, você tem coragem de hoje sentar frente a frente com ele e dizer a ele, da tua boca, os teus erros, as tuas falhas, e ter o coração aberto, falar, Senhor, me perdoa, Pai. Porque a intimidade é isso, é você não ter medo de contar os seus piores defeitos, falar os teus piores momentos, dizer os teus piores pensamentos, porque você sabe que ele vai te perdoar. E ele vai confiar em ouvir tudo que você tem para dizer, até os mínimos detalhes, porque ele sabe também que você vai mudar. A intimidade mostra isso. Não é a intimidade, ela é uma via de mão dupla. Ela vai, mas ela também vem, e ela vai, e ela vem, e isso é contínuo. Isso é intimidade com Deus. A gente não está falando de momento de emoção. Emoção só vai. E recebe uma vez. E só, e parou. E acabou. Por causa que nesse momento que eu estou vivendo, eu estou me sentindo assim, transbordando, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, mas aí acabou, acabou. É cada um para o seu lado, você vai para lá que eu vou para cá. Deus está falando de relacionamento. Deus não está falando como hoje em dia acontece, não é um simples ficar. Que aproveita o momento e cada um vai para o seu lado, ninguém tem compromisso com ninguém, você não me cobra nada, eu não te cobro nada, nós não temos nada. Simplesmente vivemos o momento. Não, Deus quer relacionamento. Ele quer compromisso. Porque Ele quer te cobrar coisas. Porque o lugar que Ele preparou para você, que é maravilhoso, que não haverá palavras para descrever, tem regras. Não entra qualquer um. Sabe por que não entra qualquer um no céu? É porque Ele está colocando ali os filhos amados dele, e Ele não quer colocar qualquer pessoa ali dentro do lado do filho dele, não. É a mesma coisa de você pensar nos seus filhos. Você não quer qualquer amizade para os seus filhos. Se você pensa assim, quem dera ele. Se ele quer colocar qualquer pessoa do teu lado, alguém que pode te trair, que pode te ferir, não. É isso que mostra a intimidade. Aquilo que ele pensa de você. Aquilo que você pensa dele. Mão dupla. Vai. Vem. Isso é maravilhoso. Quero ler para vocês aqui em Jeremias, do capítulo 29, do verso 11, que diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia, glória a Deus. Ele está consciente do que ele sente por você. Ele tem total certeza do que ele deseja para você. Ele só está esperando o retorno. E isso é intimidade. Quantas das vezes a gente entra num relacionamento onde você se doou, você se entregou e recebia um obrigado vazio, um agradecimento simples. Mas quando você tem intimidade com a pessoa, é tão automático a pessoa fazer algo bom para você e você se sentir na necessidade de fazer algo bom para ela, e ela, por receber algo grande, quer fazer algo maior, e isso vai se tornando uma coisa assim, uma bola de neve gigante. Esse é o amor de Deus para contigo.
Ele te ama tanto e toda vez que você faz, ele quer fazer mais. Ele quer derramar mais. Se você olhar assim as pessoas, eles um dia se reuniram ali em 2, lendo a palavra. Deus recebeu, Deus gostou. Se tornaram em 4, se tornaram em 6, viraram um grupo, se tornaram uma igreja, virou uma comunidade. Aí, de repente, aquela igreja ficou pequena, já virou 2, virou 3. Por quê? Porque vai e vem. Deus está recebendo algo maravilhoso e ele começa a investir. Ele começa a fazer crescer. Ele começa a fazer prosperar. Ele começa a fazer avançar. E assim será na tua vida. A intimidade com Deus, ela vai fazer você avançar cada vez mais. Vai fazer você ir além de uma forma que você não vai conseguir explicar. Como foi que você chegou no pico desse monte? Você não conseguiu sequer entender se foi difícil ou se foi fácil a caminhada. Você sabe que você chegou, você sabe que você está lá. Você sabe que você está vivendo assim algo maravilhoso. E tudo isso é fruto da intimidade com Deus. Mas muitas das vezes, o que está faltando para a gente é uma coisa que você cansa de ver por aí no mundo. É uma coisa chamada disciplina. Isso é uma coisa assim, a disciplina ela é muito comum em ver as pessoas que são voltadas para o esporte, ou a pessoa numa academia. Porque no dicionário diz o seguinte sobre disciplina. Disciplina, capacidade de manter o foco e cumprir regras ou rotinas, mesmo sem motivação. E quando você tem essa disciplina, vamos dizer assim, espiritual, hoje eu não estou a fim de orar, sabe? Estou meio cansado. Mas você se ajoelha e ora. E o retorno ele é tão imediato que do momento que você se levanta, você entende que aquele foi a melhor coisa que você fez. Eu não sei que jeito você se ajoelhou, mas com certeza você não se levantou da mesma forma. A coisa já está diferente. Muitas das vezes, se você não tivesse se ajoelhado, o seu dia não ia ser bom, não. Ia ser mais um dia que você ia colocar ali na lista de os piores dias da sua vida. Mas a partir do momento que você teve a disciplina de fazer, mesmo sem ter a vontade, mas porque você entendia que aquilo era necessário, você fez e o retorno aconteceu. Porque muitas das vezes, a gente faz as coisas, a disciplina ela faz com que você faça as coisas, por quê? Porque é necessário que seja feito aquilo para que você possa alcançar o seu objetivo. Você tem o objetivo de chegar no céu? Você tem o objetivo de um dia viver na eternidade com Ele? Disciplina espiritual para você, então. Às vezes pode ser que você levante amanhã e não tem uma notícia muito boa te esperando. Mas a disciplina vai fazer com que você confie no Senhor. Que você entregue nos pés da cruz. Que você deixe ali e fala, Senhor, esse fardo é meu, mas eu sei que eu posso deixar aqui nos pés da cruz. E quando eu voltar aqui para buscar, não vai mais estar aqui. Lança sobre Ele. Entrega nele. Porque muitas vezes você não tem força, mas toda a força que você precisa está nele. Tenha essa disciplina. A gente tem que entender que, a gente precisa depender mais dele. Essa intimidade, ela é necessária. O Espírito Santo na tua vida, ele é necessário. Essa fé genuína na tua vida, ela é necessária. Porque tudo isso é reserva do azeite que você está precisando. Você não sabe se daqui 5 minutos o caminho vai estar estreito, se vai estar escuro. E esse azeite vai fazer toda a diferença na tua vida. Foi o que distinguiu aqui. Quem era insensata ou quem era prudente. Seja prudente na tua vida. Tenha em excesso esse azeite do Senhor. Nós precisamos entender e compreender. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. Sequer você pode levantar da cama. Cansei de ver histórias em redes sociais
de pessoas que estão ali lutando desesperadamente por alguma coisa. Tem dinheiro, mas não consegue a saúde. Pessoas que estão desesperadas porque elas simplesmente querem algo tão simples que tem pessoas que têm até demais, que é sono. Pessoas que não conseguem dormir. Pessoa que ela faz de tudo, ela toma chá, ela conta carneirinho. Isso aí o dinheiro não compra. E tantas das vezes a gente dorme até demais. Tantas vezes você consegue fazer tanta coisa que as pessoas tentam fazer e não conseguem. Entenda, muitas das vezes você chega mais longe porque você está constantemente produzindo frutos do Espírito do Senhor. E isso é o que está fazendo diferença na tua vida. E isso é o que está trazendo o retorno na tua vida. Se depender de mim, se depender de você, a gente não consegue dobrar a esquina, a gente não consegue colocar os nossos pés na calçada. Mas se depender de Deus, meu amigo, você vai longe. Você vai, como dizem, estourar no norte, sem ter palavras para dizer. Mas uma coisa é certa, tudo isso é conquistado dia após dia. É se preparando, é estando pronto. Mantenha contigo a reserva desse azeite. Porque isso é uma coisa que tem faltado hoje em dia. É isso que o diabo tem tentado tirar das nossas vidas. Porque se você precisa constantemente estar em contato com Deus, na leitura da palavra, nas orações, tendo aquele momento teu com Deus, o diabo começou a colocar um pequeno vídeo que você assistiu, 1 minutinho, pouca coisa, 30 segundos. Mas quando você repara, você já assistiu uns 30, 40. E o que era menos de 1 minuto, bateu 1 hora, 2. Muitas das vezes você percebe que você está mexendo no celular porque você não está com sono. E aí você desliga o celular por um instante e uma fechadinha de olho, quando você abre o olho já é de manhã. O tempo todo o sono estava ali. Mas ele foi roubado de você. E é isso que o diabo está fazendo. Ele está trazendo pequenos furos, muitas das vezes na sua reserva de azeite. E você não está percebendo que você está perdendo esse azeite aí. Porque na tua cabeça, o latão está ali. Está cheio. Eu deixei cheio. Mas você não percebeu o momento que Satanás chegou e fez aquele pequeno furo imperceptível, insignificante. E o teu azeite começou a escapar. Precisamos começar a abrir os nossos olhos espirituais. Precisamos pedir mais para Deus, para Ele abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa começar a compreender, para que a gente possa começar a entender, para que a gente comece a sentir que tem algo errado. Muitas das vezes a gente começa a deixar as coisas acontecer porque, não, é pouca coisa, isso aí é insignificante, isso aí não tem problema. Não, deixa a criança assistir isso aí, é só um desenho. Não, mas é só um filme. Não, mas eu estou fazendo, mas eu não faço sempre, não, é só hoje. Tá aí o pequeno furo na tua reserva de azeite. Eu quero que você entenda uma coisa. Não existe nada considerado pequeno demais no mundo espiritual. Porque você tem que compreender. O diabo não tem pressa. Mas a gente também tem que entender o seguinte. Nós não sabemos o dia, a hora e o momento que ele vai voltar. E outra coisa que a gente tem que compreender. Muitas vezes a gente está se enganando
achando que eu tenho que me preparar, porque quando acontecer o momento final, que vai tocar a trombeta, que vai acontecer isso, que vai acontecer tudo aquilo que está escrito na Bíblia, mas quem falou que você vai participar? Quem te deu essa garantia que você vai estar vivo até lá? Todo dia, alguém está indo embora. Todo dia, Jesus está voltando para alguém. Ele está falando num contexto geral. Ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque este é o, vamos dizer assim, é o ritual da coisa. Tem que ser dessa forma. Mas não é todo mundo que vai estar lá, não. Então você tem que se preparar hoje. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei quanto tempo você tem. Ele pode voltar para você hoje. Ele pode voltar para você daqui 5 minutos. Ele pode voltar para você daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu não sei. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Prepara a tua reserva de azeite. Não abre mão da tua lamparina. Porque uma coisa é certa. Essa hora vai chegar. Que estejamos preparados. Que estejamos prontos. Porque as prudentes, elas estavam naquele simples sentido. Elas poderiam realmente dormir. Porque elas estavam preparadas. Entenda que o dormir que a gente está falando não é você se desligar de tudo. É descanso. A Bíblia não diz que você não pode descansar. Ela está dizendo que você não pode ficar bobeando. Tem que estar vigia. Porque a gente não sabe o momento. A gente não sabe a hora. Mas em nome do Senhor Jesus eu creio. Eu creio que estaremos preparados. Porque nós não somos aquele povo que está insensato. Nós não somos aquele povo que vai ser chamado de louco, porque abre mão de tudo. Nós queremos ser aquele povo que vai ser chamado de prudente. Aqueles que serão recebidos pelo Senhor. E que Ele vai falar: entrai, porque a casa é tua. Você crê? Então comece a aplaudir o Santo Nome. Amém, igreja? Palavra abençoada, né? Que palavra. Se você não sentiu algo nessa noite, é porque tem algo errado conosco. Porque a palavra, ela sempre está falando conosco, né? Aí, como o Jorge disse, nos mínimos detalhes, é aí que a gente vai perdendo nosso azeite. Aquele pequeno furinho começa a vazar. Vai vazando aquele pouquinho, aí se você bobear, fica sem azeite. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada. Falou muito comigo, confesso, falou comigo. Deus abençoe sua vida, Jorge. Continue assim. Sempre que sentir vontade, venha participar conosco, né? Quando quiser trazer uma palavra, né, será sempre bem-vindo. Que é ótimo ouvir uma palavra, a gente poder sentar, a gente poder ouvir uma palavra, né, que vem de fora, né, e a gente vê que sempre está falando a mesma coisa que a gente está pregando. Mas sempre está batendo sempre na mesma coisa que a gente está falando, né? Então não é eu que falo, não é a Cris que fala, não é a Rosana, não é o Fabiano, é Deus falando. Amém? Glória a Deus. Vamos os dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta. Se você não trouxe, não se constranja. Doe o seu coração ao Senhor, que essa é a melhor oferta que Ele pode receber nessa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos. Pai querido, Pai amado, entramos mais uma vez na Tua presença, Pai.
te agradecendo, Senhor, por esses dízimos e ofertas, Pai querido. Sabemos, Pai querido, que o Senhor não precisa e nós também não precisamos, Pai. Mas a tua casa, para manter as portas abertas, para pregarmos a tua palavra, precisa, Pai querido. Então, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, aleluia, multiplicar, Senhor, esses dízimos e ofertas, multiplica também na vida do teu servo que cooperou, Pai querido, nesta noite, mas aqueles que não tiveram também para cooperar, Senhor, que o Senhor abra uma porta de trabalho, para que um dia também eles possam ofertar e dizimar na tua casa, Pai. Muito obrigado, Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vocês marcaram no papelzinho aí, sobre o café da manhã? Eu pedi no domingo passado? Ninguém lembrou, né? Então, no final do culto, né, no final do culto, marca lá. O que você deseja que a gente comente, né? Que a gente entre em conversa ali no café da manhã. No último domingo do mês, a gente faz o café da manhã, às 9 horas da manhã. Então, você coloca no papelzinho aí, e depois a gente vai estar recolhendo, para a gente poder organizar, né, a nossa roda de conversa no café da manhã. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tivemos 2 aniversários neste mês, né? Por enquanto, né? Até hoje, né? Eu quero chamar a Cris para estar orando. Jorge fez no dia 2. E eu no dia 3, né? Pedir para a Cris estar orando pela gente, que Deus continue abençoando a nossa vida, né? Que a gente possa estar no caminho. Amém? Glória a Deus, aleluia. Seu ungido, por favor. Glória a Deus. Convido os irmãos a ficar de pé, para a gente estar orando por aniversariantes, por enquanto dessa semana, né? Amém? Vamos levantar a nossa mão neste momento. Senhor, neste momento, Senhor, pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha abençoar a vida do Alberto, a vida do Jorge, ó Pai, neste momento, Senhor. Eu não sei o que cada um deles precisa, meu Pai, mas o Senhor sabe aquilo que eles estão precisando neste momento, meu Pai. Então, que o Senhor venha visitá-lo, ó Pai, neste momento, se for no íntimo, se for familiar, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais e mais, ó Pai. Abençoe, ó Pai, o Espírito Santo, ó Pai, venha derramar, ó Pai, bênçãos e bênçãos sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa também, ó Pai, a parte financeira, Pai, familiar, o íntimo com o Senhor, ó Pai, como foi falado aqui, ó Pai. Que nunca falte o azeite sobre a vida de cada um deles nesse momento, meu Pai. Que o Senhor venha derramar até transbordar, ó Pai, para eles poderem continuar transmitindo a palavra do Senhor, ó Pai, como eles já têm feito, Pai. Continua usando cada um deles nesse momento, Pai. E eu peço que o Senhor venha abençoá-los cada vez mais e mais, meu Pai. Que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sirva a Deus. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Jorge. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, terça-feira, culto de oração. Você que pode, venha participar conosco. É um culto bem dinâmico, um culto bem rápido, né? Nós tocamos um louvor e ouvimos a palavra e dobramos o joelho, fazemos uma oração aí, todos juntos, né? E Deus tem nos honrado, Deus tem abençoado grandemente a nossa vida. Amém? Então venha participar, você que pode, traga um conhecido, traga um companheiro, uma companheira, para estar junto conosco. Amém? Glória a Deus. Quem vai embora abençoado? Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus, por mais este culto, Pai querido, pelos louvores que foram entoados nesta noite, Pai querido, que falou grandemente conosco, Pai.
Muito obrigado, Senhor Jesus, pela palavra que o Senhor trouxe nessa noite, Senhor. Uma palavra de reforço, Pai querido, aleluia, para que possamos, Senhor Jesus, continuar o nosso caminho, Senhor Jesus, diante de Ti, Pai querido. Muito obrigado, Pai. Abençoa todos que estiveram aqui nesta noite, Pai. Abençoa também, Senhor Jesus, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa visitar a casa dos nossos entes queridos, Pai querido. Também, Senhor Jesus, nos protege, nos livra de todo mal, de todo olho gordo, inveja, palavra maldita que foi lançada sobre nós, Pai querido. Que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Acampa, Senhor Jesus, teus anjos na frente dos carros, Senhor, da moto, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos dar livramento de tudo aquilo que o inimigo tem tentado sobre nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. É o que eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para sempre. Todos que creem, digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.